Olá, muito bom dia, tudo bem com você? Obrigada pelo carinho da sua audiência. Está no ar mais um Show Mulher ao vivo pela Insta TV, CMD-TV Digital e por todas as plataformas do Show Mulher Águida Prado. Vamos juntos até às 11 horas com muito bate-papo e música boa. E claro que a sua participação é um ingrediente indispensável para que essa manhã de terça-feira seja ainda melhor. Seja muito bem-vindo. No Show Mulher de hoje, o assunto é transformação. Vamos falar de libertação de padrões, cura emocional e principalmente sobre como ressignificar a vida com apoio e consciência. Estamos recebendo aqui hoje a Juliana Ruiz, ela que é terapeuta, educadora e muito conhecida como arquiteta da felicidade. E claro que Show Mulher se torna ainda mais especial com música, principalmente com a presença da cantora Pri Poloto, que vai fazer algumas músicas muito especiais nessa manhã de terça-feira. E o Show Mulher já começou, não saia daí, eu começo cumprimentando a Juliana Ruiz. Seja muito bem-vinda, Juliana, é um prazer tê-la aqui no Show Mulher desta manhã. Muito obrigada, Águida, o prazer é todo meu, agradeço o convite para estar aqui hoje e é uma honra. Obrigada, será muito especial. Pri Poloto, bem-vinda ao Show Mulher, muito obrigada também por estar aqui. Não é fácil, né? Principalmente para quem canta, trabalha com a voz, numa manhã já estará, né, a postos aí para o que der e vier. Muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo, é uma honra, muito obrigada pelo convite. Obrigada. E aí, então já vamos começar com uma música? Vamos lá. Vamos embora. Me amava dentro de uma banheira, num quarto de estrada. Saudade batia, nosso tesão topava. Mas foi só eu colocar sentimento na parada que ela vazou na braquiara. Me amava dentro de uma banheira, num quarto de estrada. Saudade batia, nosso tesão topava. Mas foi só eu colocar sentimento na parada que ela vazou na braquiara. Existem dois tipos de pessoa numa ficada: a que eu te amo junto, a que eu te amo separa. A vida do solteiro é uma loteria nessas madrugadas. A gente nunca sabe quem tá apostando o coração. A gente, por exemplo, achei que era além de um colchão. Mas você não pensava assim, não. Não. Me amava dentro de uma banheira, num quarto de estrada. Saudade batia, nosso tesão topava. Mas foi só eu colocar sentimento na parada que ela vazou na braquiara. Me amava dentro de uma banheira, num quarto de estrada. Saudade batia, nosso tesão topava. Mas foi só eu colocar sentimento na parada que ela vazou na braquiara. Oh, parabéns, voz linda, né, Juliana? Lindo demais. Linda, muito obrigada, Pri. E daqui a pouco tem muito mais Pri Poloto aí, encantando com essa voz doce, com todo o talento e versatilidade, que ela vai falar tudo daqui a pouco sobre a história e a carreira dela, tá bom? E agora a gente começa a bater um papo aqui sobre... Primeiro, eu gostaria de saber, Juliana, porque você é arquiteta da felicidade, né? Gostaria de saber como surgiu a ideia desse nome e no que isso contribui para a sua missão. A arquiteta da felicidade foi uma forma de eu resgatar a minha própria história, que sempre busquei compreender o ser humano de uma forma integral. Então, comecei meu percurso, escolhi a ciência da educação para pensar no desenvolvimento humano, mas sempre com essa visão de promover uma vida mais feliz, uma vida de mais satisfação pessoal, sempre vendo a educação nesse lugar de transformação. E quando eu comecei com as terapias, eu comecei com um rol de terapias, assim, né?
Então, eu comecei estudando medicina tradicional chinesa e depois outras terapias energéticas, como Reiki, terapia vibracional. Hoje sou Theta Healer também. Trabalho com programação neurolinguística. Então, tudo isso a serviço da felicidade. Porque o arquiteto tem vários recursos, né? Sim, o que o arquiteto faz? Ele tem vários recursos que ele conhece para ajudar a pessoa a construir o ambiente que ela deseja. E eu ajudo a construir esse ambiente, tanto mental, social, né, como espiritual, para o desenvolvimento da felicidade. Então foi isso que te levou, né, ao caminho da terapia, da educação voltada ao autoconhecimento. Esse trabalho veio desde essa sua história, com tudo que você já vivenciou, a partir inclusive da pedagogia, né? Você é pedagoga também, né? Sim, eu sou pedagoga e quando eu escolhi, né, falei, vou fazer pedagogia, eu tinha a ideia de um mundo mais justo, mais feliz, onde as pessoas tivessem uma consciência na sua existência, né, não saíssem do piloto automático. E acredito até hoje que a educação é esse espaço. Acredito que tem muita coisa a ser feita, né? Eu tenho 18 anos de magistério público e acredito que tem muita coisa a ser feita pelo sistema educacional para que ele promova uma educação mais transformadora, né? De maior possibilidade, né, de desenvolvimento dos potenciais, porque todos nós temos múltiplos potenciais, né? E o protagonismo é uma coisa que a gente precisa muito ainda construir no cenário das escolas. Principalmente na primeira infância, né, já vem com esse pensamento, né? Então é uma coisa que já vem, claro, pode ser feito já depois de uma certa idade, mas começando no início tudo fica mais fácil, na infância tudo fica mais fácil. Sim, desde a primeira infância, né? É preciso muito cuidado com as crianças. A gente tem aquela ideia que criança não sofre, criança, né? É criança, não entende, não. Criança tem muitas emoções e os traumas vêm da falta de trato e de espaço, né? De falar sobre as emoções, de pensar sobre essas emoções, que muitas vezes a gente, isso não é nada, né, com a criança. Isso não é nada, não dá bola para isso. E a falta desse espaço seguro para a criança compartilhar aquilo que ela está sentindo e aquilo receber o devido valor, né? Faz a diferença, em torno, faz toda a diferença. É o que mais tarde vai se tornar um adulto com muitos traumas, vários traumas, né? Porque não foi cuidado na infância. Sim. E falando em transmutação, né? Porque você tem esse trabalho em comunidade, em grupo, como que se dá isso? É possível realmente tratar a dor individual a partir do trabalho em grupo? Sim, com certeza. Nós somos seres sociais, né? Então, nós aprendemos a nossa forma de pensar num contexto sociocultural. Então, nada mais do que um espaço coletivo para você ressignificar suas próprias crenças, suas próprias emoções. E a gente trabalha com os círculos de empatia. Então, o desenvolvimento da empatia é uma chave fundamental para a gente desenvolver a nossa autonomia, o nosso autoconhecimento. Então, a gente aprende muito com a forma como o outro fala das emoções dele. E quando a gente também verbaliza para tornar isso comunicável, compreensível para o outro, a gente também está transmutando a nossa própria forma de ver as nossas emoções e de lidar com elas. Então, esse espaço é muito rico. E o trato individual é super importante, né? Olhar também no espaço individual, mas aquilo que falta no individual, o coletivo vai te permitir, que às vezes é esse salto vibracional que eu falo, o salto quântico, né? É a questão também do espelho, né? Jornada. De se espelhar. E quando a gente se espelha em outras pessoas, é mais fácil se libertar, né? Porque de repente eu estou vendo na pessoa aquilo que eu não quero ser. Ou copiar aquele modelo de comportamento que eu quero, né, na pessoa com quem eu quero a qual eu quero me tornar. Isso é importante também, né? O trabalho em grupo serve como um espelho também, né? E cada um de nós somos uma inteligência, uma sabedoria, né, divina presente no universo. Quando eu escuto o outro
falando sobre como ele sentiu uma emoção, como ele sentiu um acontecimento, às vezes um acontecimento similar ocorreu comigo. E quando eu vejo ele falar como ele olhou para aquilo e como ele sentiu aquilo, talvez eu percebo nuances inconscientes que eu não olhei, mas que realmente aquilo estava também presente em mim, mas eu não soube concatenar as ideias como ele apresentou. Talvez da mesma forma, leve que ele tenha lidado com isso, né, com aquilo. Isso. Ou leve, ou um sentimento que estava acima do que você sentiu, da média. Complicar, assim, e tem até falando de empatia, voltando a falar, existe uma regra simples, né? Quando a gente se coloca no lugar do outro, a chance de dar certo é muito maior, né? A questão e por isso é que tem que ser realmente trabalhado a questão da empatia. O que eu não quero para mim, eu não posso querer para o outro, né? Exatamente, a empatia é sobre isso, né? Sobre a gente valorizar que existe um espaço partilhado nesse planeta, né? Onde nós temos que ter atitudes que nos empoderam, mas ao mesmo tempo que respeitem os outros e respeitem a lei da vida, né? A lei da própria natureza. Quanto mais temos harmonia com toda a natureza ao nosso redor, mais a gente constrói um lugar feliz de existência na nossa mente, uma mentalidade abundante, né? Então isso é muito importante e faz parte desse processo e é possível passar de transmutação. Por esse mundo. É possível passar por esse mundo sem fazer muito barulho, com muita tranquilidade e ter sido marcante, né? E marcar de certa forma, né? Com certeza, com certeza. O legado, ele é aquilo que traz o significado para a nossa existência, seja o legado que a gente deixa no nosso ambiente familiar com algo que a gente ensinou, né? E no espaço da jornada, do círculo de empatia, é muito interessante porque cada um também se sente ali sendo importante na mudança do outro, né? Sendo uma forma de o outro perceber algo que estava oculto, de colaborar, de contribuir. Então, isso acaba potencializando no individual, né? Na cura individual. Muito bom. E tem a questão dos padrões, né? Muitas pessoas, elas estão presas a padrões, né? Como identificar essas crenças limitantes, esses padrões? Como que eu percebo isso e, de repente, isso está me incomodando, mas eu não consigo me dar conta que é isso que está me travando? Né? Como que funciona isso, Juliana? Eu gostaria que você explicasse. Realmente, os padrões são algo, né, que a gente muitas vezes está muito inconsciente, está muito no subconsciente. Para a gente acessar o subconsciente, acho que a primeira coisa é vencer as travas. Uma mente inflexível, uma mente que acredita assim, opiniões muito rígidas, né, opiniões assim, muito apego às ideias, às próprias ideias, é uma mente que tem muitas travas, tem muitas questões para ser ali observada, porque na verdade eu estou fugindo, né, da alternativa, é um apego e tudo onde eu me apego me aprisiona. Então é um exercício de desapego diário. Essa questão, como que a gente consegue perceber, eu gosto muito da terapia vibracional para a gente acessar o inconsciente, porque às vezes eu penso que eu estou sentindo raiva e no fundo é medo. A energia vibracional ali presente é o medo, então dá para fazer isso numa avaliação vibracional, dá para a gente no trato com algumas perguntas, ajudar a pessoa a desenvolver aquilo e a perceber a origem daquilo que vem, né, de causas que ela estabeleceu anteriormente na vida dela. Então, eu crio uma regra para lidar com essa situação. Aí, sempre que aquela situação se acontece, eu vou ter a mesma reação. Então, o sentimento de rejeição, por exemplo, né? É algo que já está ali, é o limite, né? É a crença limitante. A rejeição já pode ser, ela é inserida nisso, né? Isso. A rejeição, ela já vem da infância, muitas vezes, né? E é aí que vem a questão da criança, né?
a criança, ela se sentiu rejeitada em momentos que muitas vezes nem foi questão de rejeição, foi questão da dinâmica da vida adulta, que o pai sai para trabalhar e a criança fica sozinha, mas aquilo fica como um sentimento de abandono, de rejeição. E como que a gente faz para perceber que a rejeição muitas vezes guia toda a busca das pessoas por um relacionamento, né? Que é a fuga da rejeição que motiva as pessoas às vezes a buscarem um relacionamento. Então, por isso que se constrói tantos relacionamentos ou por convenção, ou frágeis, né? Doentios muitas vezes, né? Onde as pessoas acabam com muito ciúme, muita possessividade, tudo isso, no fundo, né, pode estar ali na sementinha da rejeição. Ligada à interpretação que ela fez de repente, né? Foi só uma interpretação, não foi uma questão de abandono de fato. Mas a criança não soube interpretar aquilo e foi levando para a vida. É mais ou menos isso. Exato. Ela nem tem ideia que existe esse sentimento de abandono dentro dela ou esse sentimento de rejeição. Né? Mas isso está ali presente e é por isso que ela camuflou, né? Como ela não teve o espaço seguro de falar, de reclamar, estou reclamando porque estou sentindo, né? Por que meu pai saiu? Não, isso é normal. Aí ela não tem onde desabafar ali, acaba criando um pouco desse resquício que vai para o inconsciente. E o inconsciente domina a nossa vida, né? 90% da nossa realidade é o inconsciente que comanda os nossos atos. Aquilo que a gente cria tanto medo, de repente nem acontece nada, né? A gente fica com aquele pensamento ruim e vai criando e vai aumentando, né? O monstro vai crescendo. Muito bom. Juliana, nós vamos conhecer agora, até a Pri Poloto estava falando algo muito interessante, ela falou assim, eu não fico preocupada, porque se der certo, deu, se não der, não tem o que fazer. É mais ou menos isso, se eu né? errar aqui é normal, eu vou errar de todo jeito. Se der certo, se a música sair lindo, e se errar é normal, né? Eu falo, gente, a gente é humano, hoje a gente carrega um peso, né, em cima da gente. Eu Muita tenho cobrança. que fazer dar certo, eu tenho que ir lá, eu tenho que ser boa, e não, sabe? Não é o tempo todo que vai sair como a gente planejou. Então, a gente tem que entender que às vezes vai acontecer de não sair legal, de não sair como você esperou. E eu acho que isso é normal, né? A gente tem que ir um pouco mais leve, né? Falar assim, gente, eu vou dar tudo de mim. Mas também, se não acontecer como eu espero, é algo que é normal, né? Não é nem a questão de descaso, tanto Isso, faz como tanto faz. Não, eu vou me exatamente. dedicar, Não, mas eu se vou não me deu dedicar. certo também, não vou morrer por isso. Não posso fazer uma pressão, porque, assim, eu tive um problema no começo da minha carreira, eu ficava muito nervosa, é normal, né? Mas a minha preocupação, assim, nossa, e se a minha caixa de som, porque eu levava meu som nos barzinhos, e se a minha caixa de som pifar? O que eu vou fazer? Aí, o que eu ia fazer, né? Aí eu ficava doente. Todos os meus shows, eu tinha um show importante, eu ficava doente, me dava dor de garganta, porque a imunidade cai. Eu não conseguia porque eu estava tão preocupada pensando no que ia acontecer. Se der errado, se um capo falhar, o que eu vou fazer na hora? Não tinha, e na verdade era uma preocupação que se realmente fosse acontecer, o que eu ia fazer? Né? Para que eu fiquei nervosa, para que eu fiquei doente para passar por isso, né? Exatamente. Bom, você está falando aí, né, no início da minha carreira, agora a gente quer saber também quando que começou, quanto tempo e como você sentiu essa paixão pela música, o que te despertou isso? Eu sempre gostei, desde criança, desde que eu me lembro, eu sempre fui apaixonada pela música. Novinha, minha mãe já colocou na aula de teclado, eu aprendi. Aí eu queria mesmo aprender violão. Eu tinha paixão por violão, aí aos 10, 11 anos mais ou menos, ela me colocou na aula. Eu aprendi por um tempinho e depois segui tocando. Na escola eu tocava, então eu sempre estava com o violão, na roda de amigos. Aí aos 17 anos, né, eu comecei a ir atrás de barzinho. Aí foi quando eu comecei a fazer uns shows. Então, faz aí uns quase 12 anos que eu tô profissionalmente tocando em bares, em festa, aniversários, churrascos. Então, foi quando eu comecei a ir atrás de barzinho. Aí foi quando eu comecei a fazer uns shows. Então, faz aí uns 12 quase 12 anos que eu tô profissionalmente tocando em bares, em festas, aniversários. Então, foi quando eu comecei a ir atrás de barzinho. Aí foi quando eu comecei a fazer uns shows. Então, faz aí uns 12 quase 12 anos que eu tô profissionalmente tocando em bares, em festas, aniversários. Então,
E isso te ajudou, te impulsionou, né? O fato do apoio da sua mãe, na O questão apoio de da minha colocar família. na aula de teclado. Foi. E tinha algum músico ou foi só mesmo para Não. te ocupar ali, para que E- você aprendesse uma atividade? Na verdade, o meu avô trouxe um violão de Aparecida do Norte. Quando ele chegou com o violão, foi quando eu falei, meu Deus, eu quero aprender a tocar. E eu ficava com o violão, tocando, né? Fingia pra mim que eu tava tocando. E aí foi quando eu pedia para colocar na aula, porque eu já tinha um violão. Não, eu tenho um violão no meu Agora avô, precisa aprender a tocar. agora eu preciso aprender a tocar. E mesmo que eu não sabia tocar na época, eu escrevia. Eu já compunha, porque eu falava assim, não, porque eu já sei o que eu quero, porque eu falava assim, não, eu preciso gravar minhas músicas, para eu ser famosa, eu preciso ter as minhas letras, as minhas músicas. Então, mesmo que eu não sabia tocar, eu escrevia. E eram músicas assim, né? Eu nem lembro, de criança, mas eu Já tinha esse desejo já tinha o latente. desejo, sempre teve. E você sempre foi pro lado do sertanejo? Você já tocou outros estilos? Então, quando eu comecei, eu me inspirava muito na Avril Lavigne, é uma cantora internacional. Então, ela tocava guitarra, tinha aquela... Aí você ficava assim, né? A gente que era adolescente, eu falei, eu quero ser igual ela. Eu quero fazer isso, eu quero que o meu palco seja assim. Então, eu desejava muito. Então, era o rock na época, né? Quando eu comecei, eu tinha vontade de entrar no rock. E fiquei por muito tempo no rock. Eu fazia show em barzinhos de rock e a minha família falava, entra pro sertanejo, entra pro sertanejo. Só que eu não gostava do sertanejo. Eu falei, não, mas eu não gosto. Eu lutei muito para não entrar no sertanejo. Mas hoje eu adoro. Eu amo fazer os shows sertanejos, eu aprendi, mas não era algo que eu gostava. Não eu foi gostava no do início o rock. seu primeiro Só contato. que eu quis entrar pro sertanejo para poder entrar para o mercado, né? Porque aqui na região é sertanejo e eu fiz de tudo. O começo foi difícil, mas hoje valeu muito a pena. E hoje no sertanejo tem algum ídolo, algum artista que te inspira? São vários artistas que eu admiro muito. Nós temos muitos artistas bons no sertanejo. Eu gosto referências, né? vários. Eu gosto muito de ouvir Bruno e Marrone, né? Henrique e Juliano, Jorge Mateus. Mas eu gosto muito do Bruno e Marrone, assim, né? É um show Muito que eu... bom. Então já pode fazer uma música, se quiser já fazer Com um Bruno e Marrone. certeza. Vamos Fique à lá. vontade. Então, Pri Poloto interpretando Bruno e Marrone no show Mulher ao Vivo. E todos os amantes já adormecerão, e todas as palavras já se calarão. Já não vive o mundo em que se perderão, nem as madrugadas em que se amarão. Quero sentir, quero ouvir seus passos de volta à minha porta, pra dizer que me amava quando estava longe, e deixar que amanhã junto nos encontre, e que faça a ser vida o que hoje é só sonho, e que se acabe o segredo, e que se aumente os desejos, e assim enquanto eu te beijo, que mude o destino por um minuto, que meu corpo encontre seu corpo num prazer absoluto, e assim quanto eu te abraço, me aperte em seus braços por um minuto, de um jeito que só você sabe, de um jeito que só eu sei. Oh, muito Eu bom, me arrepiei aqui. lindíssimo. Obrigada, gente.
Muito bom. E teremos mais Pri Polotto e Juliana Ruiz daqui a pouco, depois de um rápido intervalo comercial. Fique com a gente, não saia daí, é rapidinho, é só o tempo de uma água e vai ter muito mais, mas a gente vai com Pri Polotto ao vivo. Pode fazer uma aí pra gente sair para o intervalo. Voltamos já. Andei seguindo teu olhar em cada rua em que eu passei, em cada esquina em que eu parei, tentei te encontrar. Em cada rosto eu quis te ver, eu quis fugir da solidão, mas esse vazio no coração me diz que não vai dar. Onde você anda que eu não consigo achar o teu caminho, ficar aqui sozinho sem você me dá uma vontade de morrer. Eu estou perdido, nem sei que dia é hoje da semana, mas sei que pra quem ama qualquer dia é bom pra se amar. Amar, preciso te encontrar. Bom que você anda que eu não consigo achar o teu caminho, ficar aqui sozinho sem você me dá uma vontade de morrer. Eu estou perdido, nem sei que dia é hoje da semana, mas sei que pra quem ama qualquer dia é bom pra se amar. Amar, preciso te encontrar. Preciso te encontrar. Preciso te encontrar. Se você conhecia o Salão Alex Santana, esquece tudo o que você já viu, porque tem muita coisa nova por aí. Resolvemos dar uma repaginada total. Com o auxílio de uma arquiteta, pensamos em cada detalhe para que tudo funcionasse, mas principalmente para que tudo ficasse totalmente instagramável para o seu grande dia. Mudamos tudo para receber você com muito mais conforto e estilo. Como você viu, tudo mudou para que a gente possa receber você e você se sinta cada vez mais linda. Vem conhecer o novo salão. O salão é novo, mas a paixão e a alegria por te atender continua a mesma. Então, agende aqui o seu horário e vem tomar um café comigo. Vamos apresentar a você um modelo de negócio inovador em Atibaia, São Paulo, que fica a 40 minutos da capital. Comprar um chalé container é simples e traz grandes vantagens ao proprietário, pois ele não precisa lidar com inquilinos. A operadora Holding cuida de todo o espaço, o Vilarejo Serrano Atibaia, para você. Nos relacionamos com os hóspedes e nos responsabilizamos pelas cobranças e por toda a operação. Cuidamos da comercialização e da administração do seu chalé container. Por isso, inclui a locação de todos no espaço O Vilarejo Serrano. Não importa se seu chalé container foi ocupado ou não, ao adquirir uma unidade do chalé container, seu único trabalho é receber sua renda. Além disso, a unidade de chalé container poderá ser vendida a qualquer momento, conforme nosso modelo de negócio. Para mais informações, www.espaçovilarejoserrano.com.br. See, it
it's not me, it's not my family. In your hair, they are fighter. Will they tanks and their bombs, and their bombs, and their guns? In your hair, they are crying. In your hair, zombie, zombie, zombie. What's in your hair? In your hair, zombie, zombie, zombie. Oh, choo 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 choo. Muito bem, mandou um rock aqui, Galera aí talento. do YouTube, né? Tá Isso. pedindo rock, mandei aí pra vocês. Talento e versatilidade é com a Pri Poloto, já atendendo ao pedido do Tiago Bueno. Ele disse: Pri, volta para o rock. É muito talento, volta para o rock. Obrigada, Ele fez um apelo Ti. aí. E também tem um recado aqui, ele está dizendo: Juliana, professora Juliana, o Tiago Bueno. Obrigada, Tiago, pela participação, muito obrigada. O Ney Maia, que é cantor também, tem a banda Ney Maia e Grazi, mandando abraços aí. Bom dia, sucesso para todos. Obrigada, viu, Ney, pelo carinho. Já aproveitando, podemos agradecer aos parceiros? Pode ser? Então, vamos embora. Agradecer ao Alex Santana, que é o meu maquiador, cabeleireiro, ele e toda a equipe. Alex Santana, muito obrigada pelo carinho diário, semanal aí. Carinho de sempre, né? Diário, sim. Ele sempre muito receptivo, muito carinhoso. Manga Rosa Moda Feminina também, ainda está rodando aí o vídeo do Alex Santana com salão novo, maravilhoso. Manga Rosa Moda Feminina também, Patrícia Seron, Sueli, todas as meninas lá também sempre muito atenciosas. Chalés Containers do Vilarejo Serrano, lá de Atibaia, que é sob direção do Cristiano Dias, também da CMDTV Digital, Cristiano Dias. Muito obrigada pela parceria. Água Rari, da Água do Zé, a água que a gente está tomando aqui, que é uma água muito, muito boa. Ela é alcalino, bicarbonatada, fluoretada, vanádica e hipotermal na fonte. Tem para todos os gostos, tem os tamanhos aí para família, individual. Nós estamos aqui de copinho, mas tem água com gás também, que eu sempre falo que é a minha preferida. Gosto muito. Então, Zé, muito obrigada aí pelo carinho e por nos mandar essa água aí, né? Essa bendita água toda semana. A TR Recuperadora de Rodas também, nosso muito obrigada. A TR Recuperadora de Rodas fica na Avenida Comendador Arnaldo Martinelli, 511, está aí na tela. Desempenho, solda, pintura, diamante, é um trabalho de excelência, então vale a pena conferir e fazer bonito aí, desfilar muito bem com o seu carro, com as rodas em dia, viu? Muito obrigada, TR. Júlia Prado, que cuida das nossas redes, sempre muito presente, dedicada. Um beijo para todos aí, toda a nossa equipe. Obrigada, viu, Júlia? Obrigada a todos. Bom, voltando aqui então, recado dado, né? Recados dados. Vamos voltar aqui falar com a Juliana Ruiz sobre essa questão da ressignificação agora, né, Juliana? Porque, como você já disse antes, tem todo o trabalho dos traumas, desde a infância, tudo. Mas a mulher, principalmente, ela tem buscado muito isso, né? De autoconhecimento, ressignificar a dor e fazer, né? Como a gente fala, de um limão, uma limonada e ir com tudo, né? Como a gente sempre fala. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como identificar esses traumas aí para realmente trabalhar em cima. Eu vou aproveitar o exemplo da Pri aqui, que contou, né, que ficava muito tensa e preocupada com o show, se podia acontecer ali um imprevisto e, né, acabar, o que ela ia fazer se a caixa de som parasse de funcionar, e que isso gerava ali uma somatização. E ela percebeu, pelo que ela traz no relato, né, que ela ficava com a garganta inflamada ou constipada, enfim, né? E o resfriado, ele está totalmente associado à pressão, a sentimento de congestão, assim, né? De peso, com excesso de pensamentos, provavelmente. E onde a gente pode ir indo um pouquinho mais a fundo, né? Falta de permissão dela
em talvez confiar mais nessa carreira, que ela tinha esse merecimento e que era isso que ela queria, né? Talvez crenças, o que vão achar, o olhar dos outros, recriminando. Então, essa dependência da aprovação dos outros. E isso é muito presente na mulher. Nós temos uma incrível dependência da aprovação dos outros. É uma necessidade que a gente carrega. E quanto mais a gente consegue se desapegar dessa necessidade de aprovação dos outros, melhor a gente flui com a vida, com as nossas escolhas. A gente começa a escolher pela gente, porque a gente escolhe muito pelo que os outros pensam, e aí a gente também cria, né? Como que é o inconsciente? Nós criamos esse cenário. Mas a minha vida tem esse problema aqui, tem esse desafio, tem essa questão de organização familiar, tem essas condições de saúde, né? E lembrando que saúde integral, né? A saúde da mente é a saúde do corpo. Quando a gente acha que, não, mas é só meu corpo que está doente, minha mente está bem. Olha lá, tem algum padrão que você está precisando vencer. Teu corpo está te convidando a vencer um padrão. Essa é uma visão quântica da saúde, né? Uma visão vibracional da saúde. Onde a gente não acredita que somos vítimas só daquela questão porque é uma herança genética, né? Não é uma herança genética. Aquilo você... Inclusive, o teu padrão de pensamento pode ser uma herança genética que o presente está te convidando a rever aquilo e a ressignificar, porque nós merecemos a saúde plena e a felicidade. Além de ter criado, muitas vezes alimentou essa crença, né? Foi alimentando isso e se tornou algo maior. E uma vez identificada, né, essa crença, aí é hora de desprogramar, sair do piloto automático, como você também já disse, e fazer com que isso realmente venha a ter outro sentido, né, Juliana? Exatamente. Como que a gente faz para desprogramar, né? Primeiro a gente precisa identificar com clareza esse padrão de pensamento, trazer ao consciente e substituir por um padrão de consciente fortalecedor, que te impulsiona para o fluxo da vida. Só que esse padrão, né, a gente trabalha isso com o Theta Healing, por exemplo, eu amo o Theta Healing para trabalhar, né, com essa reprogramação que tem um pouquinho ali da programação neurolinguística no Theta Healing, né, e da hipnoterapia. Mas é num processo meditativo que a gente faz com toda a consciência, com todo o consentimento do paciente. E aí depois a gente tem o plano real, que envolve ambiência. Ambiência é um fator que a gente trabalha na jornada da transmutação, então lá tem um ambiente favorável. Mas tem a ambiência do seu dia a dia, que também você precisa buscar os ambientes mais adequados para que aquela sua crença reverbere, né? Então, a transformação também dos hábitos, as ações estarem mais alinhadas com aqueles. Porque se eu continuo mantendo as ações antigas, eu estou fortalecendo o padrão antigo e não o novo padrão que eu quero construir para a minha vida fluir. Muito bem, viu só? Seu exemplo aí. E realmente, inclusive ela é uma artista, né, que compõe também, né? Sim. E aí você cria essa expectativa, talvez até se frustre por pensar, será que vão aprovar minha música, né? Exatamente. Agora, aproveitando, gostaria que você falasse da sua composição aí, do clipe, inclusive. Então, essa primeira composição que foi gravada, quando eu fui fazer ela, eu falei, eu preciso de uma música no estilo, numa pegada sertaneja, né? Eu preciso lançar. E eu escrevi a música pensando numa música de hoje em dia, né? Num ritmo dançante pro sertanejo. E foi quando eu escrevi a Foge e lancei o clipe dela. Foi aqui em São José do Rio Preto. Foi muito especial. Foi o primeiro, né? Teve todo um trabalho, mas foi lindo, né? Foi super gostoso. Você escreveu sozinha? Isso, sozinha. Eu fiz ela, aliás, muito rápida até, assim, coisa de 40 minutos, assim, eu escrevi ela. E foi muito legal participar do clipe, né? Com os meus amigos também, chamei alguns atores, tem um ator também no clipe.
Então, foi muito especial. Eu tenho outros clipes também, se o pessoal depois pesquisar aí Pripoloto no YouTube, tem a Termina Pra Ver, a Sala de Estar, mas a Foge ainda é a mais especial, por ser a primeira, pelo cenário, né, que foi toda uma história criada, um roteiro. Então, ela é uma das Faz um pedacinho da Foge pra nós, é Foge, né? Isso, essa é a Foge. Você vai ficar com ela, sentindo vontade de me amar. Vai beijar a boca dela, mas é comigo que você vai sonhar. Você vai ficar com ela, sentindo vontade de me amar. Vai beijar a boca dela, mas é comigo que você vai casar. Você vai ficar com ela, sentindo vontade de me amar. Vai beijar a boca dela, mas é comigo que você vai sonhar. Você vai ficar com ela, sentindo vontade de me amar. Vai beijar a boca dela, mas é comigo que você vai casar. Porque no fundo você sabe que tem a vontade, mas não pode ir, tem medo de arriscar. Eu sei, eu já passei por isso, eu tinha muito juízo, mas você veio pra me bagunçar. Você vai me procurar. Por quê? Você vai ficar. Muito lindo, demais, eu gostei. E é uma música que realmente pega, né? O É, refrão o fica refrão, né? fácil de acompanhar. Fácil de acompanhar. Você estava dizendo que foi feito aqui em São José do Rio Preto. Isso. Todo o clipe. Todo o clipe nós Essa gravamos. ponte aí a gente conhece, que é aqui É. perto da represa. Exatamente. Ficou lindo, muito E bonito. nós gravamos em 2 hotéis aqui em Rio Preto, depois nós fomos para Andaló, a gente passa ali na José Munia com o carro, depois a gente vem aqui para a represa para poder usar o drone, né? Aí a parte, nossa, eu nem lembro, mas é ali nas Conversível avenidas, né? vermelho já, ó. Isso, é lindo, Ficou lindo, né? né? Ficou lindo. Ficou. Parou, né? O trânsito lá, a hora que a gente, você imagina, o pessoal que foi filmar os meninos, tá dentro de um outro porta-mala do outro carro filmando, aí a polícia parou, porque a gente tava meio que empacando um pouquinho também o trânsito. Mas foram 2 dias de trabalho. Foram 2 dias de trabalho, gente, o dia inteiro gravando. E as pessoas podem acompanhar, né? Nas suas redes, está disponível, Isso. pode acompanhar. Isso E mesmo. Tem clipes os outros também. clipes também. Aproveita e já fala da sua agenda de shows aí. Nossa, eu nem sei, que agora eu nem tô com a agenda Tá aqui, nas eu redes não lembro. sociais. a cabeça. Tá Vai estar tudo nas lá. redes sociais, gente. Eu posto todos os shows que eu estiver fazendo, eu tô postando no Insta. Podem acompanhar lá. Priscila Poloto. Isso aí, gente. Acompanha mesmo, porque a menina é muito talentosa, muito boa, né, Que Juliana? voz, eu Juliana estava aqui, ó, amei. arrepiando. Obrigada. Cada vez que você Delícia canta, de ela voz. fica. Muito bom. Juliana, falando em ressignificar a vida, de dar um outro rumo, né? Esses traumas aí tudo. Mas isso pode ser feito em qualquer fase da vida? Existe um momento ideal? Eu estou me sentindo agora, eu acho que eu quero dar uma... Posso? Enquanto a pessoa estiver respirando, né, ela está viva. A vida está ali, presente para ela degustar. Então não existe. E o autoconhecimento, ele transforma não só na vida pessoal, né? Isso impacta na carreira, no relacionamento também aí, né? Totalmente. E quando a gente não está alinhado com aquilo que a gente faz, que a gente busca, a gente começa a ficar em conflito existencial, né? As dores vêm, muitas, né? Doenças a gente desenvolve por se sentir escravo, muitas vezes, daquele emprego, daquele cargo, daquela condição. Vou até citar meu próprio exemplo, né? Eu era diretora de escola e, enquanto atuava na direção, estava sentindo muita dor lombar, porque eu já tinha o desejo de transcender um pouquinho esse trabalho com o desenvolvimento humano para as terapias integrativas. Então, eu já vinha sentindo esse chamado das práticas integrativas, desse olhar mais vibracional, mais quântico.
e que a escola não me permitia, o sistema não me permitia. Você queria mais. Então, muita dor lombar, né, em função disso. E tem uma lesão que eu convivo com ela hoje, graças também à terapia integrativa, às terapias, porque é um conjunto, né, integrado mesmo. São vários fatores, prática de atividade física regular, alimentação, padrão de pensamento, tudo influencia, mas eu convivo com uma artrose sem dor, né? E quando o médico viu o exame, ele falou: meu Deus, é muito grave para a sua idade isso aqui. E o interessante é que eu não tomo remédio nenhum. Raramente eu tomo um Dorflex, assim, a cada bimestre, quando às vezes tem... Mas aí eu vou lá, mapeio, tem uma questão de emoção envolvida, né? De pensamento que está condicionando a minha condição física ali. Essa dor física. Essa dor física. E o que você diria para quem está nos acompanhando e que quer começar essa mudança? Qual o primeiro passo? O primeiro passo é se abrir para ter uma mentalidade um pouquinho mais flexível, buscar apoio, porque a gente tem muita resistência em buscar apoio, a gente acha que tem que resolver tudo sozinho, e isso é uma grande crença limitante, né? Nós somos seres interdependentes, então se abrir para o autoconhecimento, e eu convido para a jornada da transmutação, porque acho que a partir do momento que a gente se abre para esse espaço de partilha, nós estamos também contribuindo para uma transformação num espaço social, né? Que envolve mais pessoas e plantando a nossa sementinha. E para encerrarmos, já que você é arquiteta da felicidade, a felicidade se constrói? Com certeza. Felicidade se constrói. Felicidade é uma ciência hoje, né? Tem estudos sobre felicidade e exercitar, né, a gratidão, acho que é a grande chave que a gente tem em mãos, porque quando a gente aprende a agradecer coisas simples da nossa vida e realmente valorizar o simples, às vezes valorizar a água que sai do chuveiro quando você abre a torneira, porque antigamente não existia esse recurso, facilita a gente, facilita para a gente olhar para as coisas com gratidão e isso ajuda a gente a construir felicidade. Mas saber que é um processo que depende de uma visão integral da vida. A vida tem várias dimensões. Nós somos uma consciência multidimensional. Não adianta eu fazer o esforço mental, aquele sacrifício de pensar positivo, sendo que eu não estou conseguindo mudar o meu campo energético em volta de mim, porque o meu corpo guarda memórias das coisas que eu vivi, que eu pensei nas células, na parte energética, na parte espiritual. Muito bem. Juliana, muito obrigada. Você vai continuar aqui com a gente, mas muito obrigada pela participação. Amei conhecê-la, amei ouvir um pouco da sua história e também, né, ter esse interesse por ressignificar em algum momento. Muito obrigada mesmo. Viu? Obrigada. Você, Águida, amei seu programa, maravilhoso. Obrigada. Você faz com que a gente se sinta muito à vontade. Ai, obrigada. Volte sempre, viu? Temos recados aqui antes de cantarmos mais uma, viu, Pri? Vamos lá. Primeiro quero mandar um beijo para o Gabriel Ajalas, que está nos acompanhando. Gabs, um beijo para você. Vamos abrir aqui. Epa, peraí. Só um minuto, que tudo aqui é ao vivo. Pronto. Vamos lá, tem um recado aqui. Ed Mendonça. Beijo, Ed. Ele disse, show. Obrigada. Saudades de você, viu? Muito obrigada pela participação. Vamos de mais música, Pri? Vamos lá. E o contato da Pri Poloto vai aparecer na sua tela. Conheça melhor o trabalho dela, os clipes, acompanhe tudo aí. Acompanhe também a Juliana Ruiz nas redes sociais. Mas vamos fazer uma antes de encerrarmos com chave de ouro. Vamos tocar um country. Opa! Arrasou. I'm going on tonight, I'm feeling on the right, gonna linger around. Wanna make some and I'll read or my voice, and I wanna scream and shout. The back street, back with it, a woman is ready to have to laugh, loud and that funny.
too sure skirt. Oh, 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 really know what have you gone where this time? Oh, 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 it'll be act you, to be the talk to, color my head to another. Oh, 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 wanna be free if you gone where I feel. A man, I feel like a woman. Color my head to another. Oh, 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 wanna be free if you go where I feel. A man, I feel like a woman. Aê, muito bem. Nós vamos encerrar aí daqui a pouquinho com uma outra música da Pri Poloto, mas agora eu quero aquela que todo mundo sabe cantar. Vamos lá. E quero chamar aqui o aqui, nosso né? diretor Jair Vilas Boas, que faz aniversário hoje. Tô te esperando aqui, hein, Jair? Vamos lá? Em vez de você ficar pensando nele, em vez de você viver chorando por ele, pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele, pra ele. Não chore por ele. Pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele, pra ele. Não chore por ele. Vamos lá, hein? Parabéns pra você, vem! Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos e o parabéns pra você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Pro diretor Aê, cantar. Vivo, Então Jair. como é que é? Parabéns, Jair. Agora, não tem vela, mas a gente já sabe mais ou menos, né? Pode pegar, dá pra ele pegar aí o bolo lindo, que a Silésia preparou com muito carinho. Então, nossos parabéns, em nome de toda a equipe, obrigada. Agora, dá o bolo pra Silésia e senta aqui que a gente vai encerrar juntos, pode ser? Sim, vamos lá. Obrigada, Si. Pode sentar aqui, gente, fica à vontade. Ó, o Que microfone. sorte que eu deixo aqui. É, no viu? dia da Só festa. dia da festa. Olha só. Deixa eu só tomar uma água aqui, eu todo fiquei mundo, né, emocionada. por ter lembrado, por ter trazido o carinho que Aí, você senta sempre aqui traz pra pra ficar gente, né? certinho. É, eu que sempre trago, Ela é né? esposa. É. Bom, Muita felicidade. É uma alegria poder estar nesse momento com você em mais um ano e desejo coisas maravilhosas na sua vida. Você é uma pessoa muito especial porque a gente tem um carinho muito grande, viu? Amém, agradeço. Obrigado por tudo aí, Agda. Muitos anos juntos aí, Pois né? é, né? Temos já uma história aí, né? Temos história, coisas novas, boas estão E vindo, por né? falar em história, eu até estava comentando com a Juliana Ruiz aqui, que hoje a nossa pauta foi um pouco assim providencial, né? Porque a gente está falando de transmutação, que é, na verdade, a transformação de pessoas, de coisas. E hoje, Juliana, inclusive, é um dia muito especial. Tanto para a história do programa, né, Jair, que me acompanha desde o início, quanto para a minha vida, para o pessoal mesmo, da Águida. É um grande desafio e para o qual eu já me sinto pronta, por isso que a gente deu esse passo extremamente importante. Portanto, a partir do dia 8 de julho, às 21 horas, o Show Mulher, estou até emocionada, estará ao vivo pela TV Morada do Sol. Claro, por todas as nossas plataformas, a gente continua. Terça-feira não é mais de manhã, não é mais bom dia, né, Jair? Agora é muito boa noite, a partir do dia 8/7. E eu te convido a estar comigo, a estar conosco, com toda a nossa equipe, nesse desafio.
Então é isso, a partir de terça-feira, reforça aí, já deixa programado que teremos aqui grandes coisas e será realmente um momento muito importante para o Show Mulher, volto a dizer, e para a minha vida. E eu estou muito feliz, obrigada Jair por toda a força, pelo acolhimento e é uma satisfação vamos muito continuar. grande, né? Porque a gente percebeu sua luta, viemos desde lá de trás tentando chegar nesse alvo, né? E graças a Deus foi uma realização, né? Muito obrigada. E então. agora canal aberto, né? Canal 43 aqui em Rio Preto, 26 lá em Ribeirão, canal 20 em São Carlos e 8 em Araraquara. Ou seja, então são quase 3 milhões de pessoas alcançadas pelo sinal, né? E é um app muito grande. Nós sabemos que as mídias sociais também têm um alcance muito grande, mas a televisão, como diz um colega da área também, como se fosse um canhão, né? A internet é uma metralhadora e a TV é um canhão pelo tamanho da expansão que ela faz simultaneamente, né? Então, com certeza vai trazer bons frutos aí. Amém. E a gente vai ser levado muita coisa boa para o telespectador também, para você que está assistindo aí também. É isso aí. Vai trazer matérias aí que vai realmente de encontro à necessidade que precisa, né? Trazendo pessoas sim, com ideias interessantes e projetos interessantes. A ideia é essa, é beneficiar também ao público, né? Claro. E automaticamente trazer aí essa grandeza para o programa, né? Que você merece pela luta, né? Obrigada, Jair. E pela persistência, né? Isso é Obrigada, muito importante. eu estou muito feliz. E estaremos pela Insa TV, viu? Reforçando, e TV Morada do Sol. Então é isso, gente. Olha, muito obrigada. Obrigada, Juliana Ruiz, mais uma vez. Pri Poloto, equipe, Jair Vilas Boas, nosso aniversariante do dia. Raoni, Carlos Alberto, Silésia, Matheus, a toda a equipe, muito obrigada, porque sem vocês esse programa não estaria aqui. E a você de casa, muito obrigada pelo carinho da sua audiência, muito obrigada por nos acolher aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Nos vemos então em novo horário, na TV Morada do Sol, na próxima terça às 21 horas. E eu conto com você, que Deus te cuide, que cuide de todos nós. Vamos de música, né, Pri? Ela ligou terminando tudo entre eu e ela e disse que encontrou outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos todos pela janela e me pediu pra entender, encarar numa boa. E como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços, e pra machucar ainda brigou comigo. Disse em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda. Onde? Na página de amigo. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim, como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim, como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei?